Arthur caminhava pelos corredores da empresa como se o próprio chão de granito devesse lhe agradecer pelo privilégio de suportar seus passos. Para ele, o sucesso não era um destino, mas uma prova constante de sua superioridade intelectual sobre os demais. Sua mente funcionava como um algoritmo de alta precisão, processando perdas e ganhos com uma frieza que assustava até os mais veteranos do conselho administrativo. Naquela manhã, o ar-condicionado do escritório parecia soprar um gelo que combinava perfeitamente com sua postura. Ele ajustou os abotoamentos de prata, ignorando a lembrança incômoda de que sua filha completava 7 anos naquele dia. Na sua lógica distorcida, o brinquedo importado que ele ordenara que a secretária comprasse e entregasse era mais do que suficiente para compensar sua ausência física e o beijo de boa noite que ele nunca daria. Ele via a família como um acessório de sua imagem pública, uma moldura necessária para o retrato do homem bem-sucedido que ele projetava para o mundo. Sua esposa, no entanto, já não se encaixava mais naquela moldura. O olhar dela naquela manhã, ao vê-lo sair apressadamente, era de quem já havia se despedido há muito tempo, embora ele fosse arrogante demais para notar a porta emocional que se fechava. No momento em que Ricardo, seu sócio e melhor amigo desde os tempos de escola, entrou na sala de reuniões, Arthur mal ergueu os olhos dos relatórios. Ricardo sempre fora o pacificador, o homem que cuidava das relações humanas, enquanto Arthur cuidava do capital. Houve um tempo em que eram como irmãos, mas o ego de Arthur havia transformado aquela irmandade em uma hierarquia sufocante, onde Ricardo era tratado apenas como um espectador da genialidade alheia, alguém que deveria ser grato por estar na sombra do grande executivo. Quando a oportunidade do contrato vital surgiu, Arthur sentiu o cheiro de sangue no ar, o instinto de predador corporativo assumindo o controle total sobre sua ética. A viagem para a da assinatura final era a culminação de meses de manobras agressivas e noites em claro. No caminho para o aeroporto, a cena foi um borrão de pressa e negligência deliberada. Sua assistente, com os olhos arregalados de tensão, tentou alcançá-lo antes que ele entrasse no elevador. Ela balbuciou algo sobre uma cláusula de exclusividade oculta, um detalhe técnico que parecia fora de lugar e perigoso, mas Arthur apenas ergueu a mão em um gesto de silêncio absoluto. Ele acreditava que ninguém no mundo era inteligente o suficiente para enganá-lo em seu próprio jogo. Ao mesmo tempo, seu celular vibrou intensamente. Uma mensagem de sua esposa apareceu na tela. "Precisamos conversar agora, Arthur. É o fim." Ele deslizou a notificação para o lado com um movimento rápido do polegar, apagando o aviso como se fosse um spam irrelevante que não merecia sua atenção. A viagem para outra cidade foi marcada por um isolamento que ele, em seu delírio de grandeza, confundiu com paz de espírito. Dentro da cabine de luxo do avião, ele revisava os números em sua mente, antecipando o brinde que selaria seu futuro como o homem mais poderoso do setor. Ele sentia uma euforia tóxica correndo por suas veias, o tipo de adrenalina que cega os homens para os abismos que se abrem bem diante de seus pés. Antes de continuarmos essa história e descobrirmos a extensão desse desastre, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Arthur sentia o gosto do poder, a certeza inabalável de quem está prestes a conquistar o mundo, ignorando que o topo da montanha costuma ser o lugar mais instável de todos. Contudo, pequenas rachaduras começaram a aparecer em sua armadura de perfeição durante a escala. Ao tentar comprar um item de luxo no aeroporto, seu cartão corporativo foi recusado sumariamente. Ele soltou um suspiro de irritação profunda, atribuindo o problema a um erro técnico ou à incompetência de algum funcionário do setor financeiro. Ele tentou ligar para o escritório, mas a chamada caía repetidamente na caixa postal. Nada disso o deteve ou o fez refletir. O fechamento do negócio foi uma coreografia ensaiada de sorrisos calculados e apertos de mão firmes em uma sala de reuniões impecável. Ao assinar o contrato com uma caneta de ouro, Arthur não percebeu o brilho estranho e quase sombrio nos olhos dos advogados do outro lado da mesa. Ele brindou com champanhe caro, sentindo o calor do triunfo absoluto. Mas, quando o telefone vibrou novamente,
o mundo ao seu redor pareceu perder o som e a cor. A foto enviada por um número conhecido mostrava a fachada de sua própria mansão, onde uma placa de venda brilhava sob o sol da tarde. No canto da imagem, as malas de sua esposa estavam empilhadas na calçada, simbolizando o fim de uma vida que ele acreditava ter sob controle total. O contrato estava assinado, mas o preço que ele nem percebeu que estava pagando acabara de ser cobrado da forma mais devastadora possível. O voo de volta foi um mergulho de ansiedade silenciosa. O champanhe, que antes parecia doce, agora tinha o gosto amargo de bile. Arthur mal conseguia respirar enquanto o táxi se aproximava. Ao chegar, o cenário era completamente desolador. A mansão, que ele erguera como um monumento, estava vazia, as janelas parecendo olhos sem vida. A placa de venda era um veredito final. Ele tentou abrir a porta, mas as fechaduras haviam sido trocadas. O pânico, sentimento que ele acreditava ter banido há décadas, começou a subir pela sua garganta. Sem saber para onde ir, ele correu para a sede da empresa, o único lugar onde ainda se sentia o senhor do seu destino. No entanto, ao cruzar o saguão de mármore, percebeu que os olhares dos funcionários não eram mais de reverência, mas de uma piedade gelada. Ele subiu para a cobertura, mas ao entrar em sua sala, encontrou Ricardo sentado em sua cadeira, bebendo um uísque que pertencia à reserva de Arthur. O sócio não se levantou. Pelo contrário, sorriu com uma frieza que Arthur nunca imaginou que o amigo de infância fosse capaz de projetar. Foi nesse momento que a verdade desabou sobre ele como um teto de vidro quebrado. A cláusula de exclusividade que ele ignorara, aquele pequeno detalhe mencionado pela assistente, era, na verdade, uma armadilha meticulosamente desenhada. Ao assinar aquele papel, na pressa de provar sua infalibilidade, Arthur transferira automaticamente o controle majoritário de suas ações para um fundo de investimento cuja sede ficava em um paraíso fiscal. O verdadeiro dono desse fundo era Ricardo, o sócio, que por anos fora tratado como um subordinado invisível, aguardara pacientemente pelo momento em que a arrogância de Arthur o tornaria cego. Ricardo revelou que cada humilhação pública, cada comentário sarcástico e cada vez que Arthur ignorara sua opinião, haviam sido combustível para aquele golpe mestre. Ele não queria apenas o dinheiro. Ele queria ver Arthur perder a identidade que tanto prezava. Atordoado e sem recursos, Arthur buscou o último refúgio que lhe restava: a família. Ele dirigiu até a casa de sua sogra, esperando encontrar a esposa e a filha. Ao chegar, o portão permaneceu fechado. Através do interfone, a voz de sua esposa soou distante, desprovida de qualquer traço de ódio. Havia apenas indiferença. Ela explicou que o divórcio já estava em andamento e que o erro de Arthur na empresa era apenas a confirmação de que ele nunca estivera presente onde realmente importava. Ele implorou para ver a filha, para explicar que tudo ficaria bem, mas o silêncio que se seguiu foi a resposta mais dolorosa que já recebera. Naquela noite, as lembranças começaram a torturá-lo. Ele se viu ignorando o jantar de aniversário da menina para atender uma ligação de Londres. Lembrou-se de quando a esposa chorou ao dizer que se sentia sozinha, e ele respondeu que os diamantes em seu pescoço deveriam ser companhia suficiente. O erro de não ler o contrato era apenas o sintoma final de uma doença muito mais profunda, a negligência com a própria vida. Ele percebeu, tarde demais, que havia construído um império de areia, enquanto as pessoas que ele amava se afogavam na maré de sua ausência. Em menos de uma semana, a espiral de perdas o arrastou para o fundo. Suas contas foram bloqueadas, seus bens penhorados e seu nome se tornou rádio no mercado. O homem que antes ditava as regras agora ocupava um quarto de hotel barato, onde o cheiro de mofo e a luz trêmula eram seus únicos companheiros. A solidão era um peso físico insuportável sobre seus ombros. No silêncio do hotel, seu celular tocou. Um telefonema de um número desconhecido brilhava na tela. Ao atender, uma voz grave, fria e que prometia devolver tudo, lhe fez uma proposta para destruir Ricardo e retomar seu lugar no topo. Mas o preço seria cometer uma traição viva e profunda ainda maior.
algo que testaria se sobrou algum resquício de alma sob as cinzas da destruição de sua antiga vida. A proposta de Jonas, o maior rival de Ricardo, pairava no ar como um fumo tóxico e sedutor dentro daquele quarto de hotel abafado. Através da linha telefônica, a voz de Jonas prometia devolver a Arthur cada centavo de seu império e cada metro quadrado de sua antiga mansão. O preço, porém, era a destruição total da empresa que Arthur fundara, resultando na demissão em massa de centenas de famílias. Por um longo minuto, o antigo Arthur, que via pessoas como meras estatísticas, quase cedeu. O desejo de vingança contra Ricardo latejava em suas têmporas. No entanto, ao olhar para o visor do celular, ele viu o reflexo de seu rosto cansado e a foto de fundo. Sua filha, Sofia, sorrindo em um parque onde ele nunca a levara. Foi ali que algo dentro de Arthur finalmente se consertou. Ele desligou sem dizer uma palavra. Não haveria vingança, pois ela era a última corrente que o prendia ao homem que ele detestava. Na manhã seguinte, Arthur não buscou advogados para iniciar uma guerra nos tribunais. Ele caminhou até a escola de Sofia, sentindo o calor intenso do sol da tarde pesar sobre seus ombros cansados. Aguardou entre os outros pais, sentindo-se um intruso naquele mundo de afetos rotineiros. Quando Sofia cruzou o portão, ela parou ao vê-lo. O olhar da menina era frio, carregado de uma cautela que cortou a alma de Arthur mais do que qualquer golpe financeiro. Não houve uma corrida dramática em câmera lenta. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela e não tentou tocá-la. Apenas disse, com a voz embargada, que estava ali porque queria ser apenas seu pai e não o fantasma ausente que pagava as contas. O encontro foi breve, mas serviu como o despertador emocional necessário. Ele entendeu que o perdão não se exige com presentes caros, mas se cultiva com paciência, humildade e uma presença silenciosa. O confronto final com Ricardo não ocorreu em uma sala de reuniões. Arthur marcou o encontro em um café comum de esquina, onde o cheiro de pão fresco substituía a esterilidade corporativa. Ricardo chegou vestindo um terno caríssimo, esperando uma súplica desesperada. Em vez disso, Arthur entregou um envelope com as chaves das propriedades restantes e um documento de renúncia judicial total. Ricardo franziu o senho, confuso com a capitulação absoluta de seu rival. Arthur olhou nos olhos do antigo amigo e não sentiu ódio, apenas uma tristeza profunda por terem perdido tanto tempo em uma competição tóxica. Ele não pediu dinheiro. Pediu apenas que Ricardo fizesse um pedido de perdão público aos funcionários prejudicados pela transição. O silêncio que se instalou encerrou um ciclo de décadas de arrogância e mágoas acumuladas. Arthur percebeu que o erro que destruiu sua vida não foi uma cláusula mal lida. Foi a crença de que ele era insubstituível e que o sucesso financeiro compraria o tempo perdido. Meses se passaram. Arthur agora trabalha em uma pequena livraria de bairro, cercado pelo silêncio dos livros. Seu salário é uma fração do que fora, mas a paz que sente ao fechar o caixa é algo que o ouro nunca comprou. Ele mora em um apartamento modesto, onde cada objeto tem um significado real. A maior vitória acontece aos domingos. Ele não recuperou a mansão, mas recuperou o direito de jantar com Sofia. Eles conversam sobre a escola e o futuro, e Arthur ouve cada palavra da filha como se fosse o tesouro mais valioso do universo. A vida dele foi destruída por um erro silencioso, mas, entre as ruínas, ele encontrou o que realmente importava. A queda não foi o fim, mas o começo de uma jornada onde números não ditam o valor de sua alma. Ele descobriu que a riqueza real não está no que acumulamos em cofres trancados, mas no que estamos dispostos a deixar para trás para sermos finalmente livres e plenamente presentes na vida de quem amamos.